Não, o meu tá aqui. Ah, você que pôs? Obrigado. Então vou pôr para você aqui também. Pode começar? Bom dia, meus irmãos. Ora por nós, irmão. Faz oração para nós. Ok. Amém. Eu sou Felipe. João. É João? Isso aí. João e Felipe, ó. Pode fazer oração. Pode começar? Pode. Deus, eu gostaria de orar por esse momento de estudo, para que o Senhor possa nos dar e trazer a nós todo o conhecimento possível da palavra do Senhor para nós, que eu abençoado de mundo, com a bênção do Senhor, estando aqui na casa, na chuva, de manhã para adorar o Senhor, que esse momento seja um momento abençoado com muita glória e conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Nossa tela? Aí, amém. Coisa boa. Porque depois a gente escuta tudo depois de tanta coisa boa, a gente acaba esquecendo. Esquece mesmo. Tudo bem? Pode ir. O irmão João já fez a oração por nós. Hoje eu tenho a responsabilidade de trazer o estudo para os irmãos. E como o Vitor disse na aula passada, nós vamos estudar os profetas menores. E vamos começar aqui por Malaquias. E hoje, no pouco tempo que temos, eu vou tentar entregar a introdução, capítulo 1 e 2. Então, vamos lá. Vou começar com a introdução. Malaquias, a transliteração, né, o significado do seu nome é meu mensageiro. E o livro acontece num contexto histórico do período persa, após o exílio babilônico, ali em meados de 430 a.C., mais ou menos isso. E esse livro foi escrito enquanto a Terra Prometida estava sobre o Império Persa, como indica o uso de termos persas como governador, é um dos pontos. E aqui também se dá após reconstrução do templo, o templo de Salomão. A mensagem de Malaquias surge décadas após a reconstrução do templo. E em um tempo de declínio espiritual, onde os israelitas, o pessoal de Israel, eles passam por um momento de frieza espiritual, corrupção no serviço sacerdotal. E isso é um dos grandes temas do livro. Deus confronta uma fé fria, um culto corrompido e alianças quebradas. Essas pessoas, eles haviam perdido o zelo pelo Senhor, o zelo por Deus. Tem algumas semelhanças com o livro de Neemias. As preocupações de Malaquias, elas refletem as mesmas de Neemias, sugerindo que Malaquias profetizou, enquanto Neemias estava ausente de Jerusalém. Os problemas espirituais que o livro de Malaquias aborda aqui, o desgaste de aliança, onde o povo havia perdido o zelo, como eu disse agora há pouco, a corrupção sacerdotal, onde os sacerdotes estavam oferecendo qualquer coisa para Deus, estavam oferecendo sacrifícios com defeitos, coisas que eles não ofereceriam nem para homens, mas estavam apresentando a Deus. Também há um problema de infidelidade religiosa, onde eles estavam casando, fazendo casamentos mistos, fazendo divórcios também, como bem entendiam, não estavam respeitando a lei de Deus mais. E a mensagem central aqui de Malaquias, ele traz mensagens de alerta, de denúncia de pecados, denúncia contra os sacerdotes, denúncia contra a falta de zelo do pessoal. Ele também traz julgamentos sobre tudo isso que está acontecendo nesse cenário. Ele também traz uma chamada ao arrependimento e ele também alerta sobre a vinda do Messias. E
Também vale ressaltar aqui que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Após ele tem o período intertestamentário, onde há um silêncio de 400 anos até a vinda de João Batista, que abre os caminhos para o nosso Senhor Jesus. O livro de Malaquias, eu fiz uma divisão aqui de 6 grandes mensagens, mas como nós vamos tratar do capítulo 1 e 2, e na próxima aula o irmão João vai abordar os capítulos 3 e 4, eu vou me abster às mensagens do 1 e 2, que são elas: o amor de Deus por Israel, a rejeição dos sacrifícios impuros, a repreensão aos sacerdotes, a infidelidade de Judá e o dia do julgamento. E para começar, na primeira mensagem, que está no capítulo 1, versículos de 2 a 5, onde o Senhor diz: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Só para enfatizar aqui, esse estudo nosso é um panorama. Então nós não vamos ver versículos por versículos. Eu vou abordar as grandes mensagens igual eu disse aqui. E o amor de Deus por Israel aqui, onde Deus afirma que amou Israel e coloca em comparação com Esaú, Jacó e Esaú, que inclusive eram filhos gêmeos, Deus está mostrando, eu estou amando vocês, eu amei vocês, eu vou amar vocês, porque vocês são um povo escolhido, vocês estão debaixo da aliança, e o seu irmão Esaú não. Eu rejeitei ele, mas escolhi vocês. E o grande problema aqui é que o pessoal pergunta para Deus, de que maneira você nos amou? A falta de reverência deles nessa época, a falta de zelo deles nessa época era tão grande que eles confrontavam Deus a todo instante. Eles confrontavam Deus, e confrontaram Deus quando Deus falou que os amava. E isso é um cinismo que representa muito bem a situação devastada deles. Os israelitas, eles perderam muito do seu zelo, provavelmente devido aos anos de exílio, não sei, isso a Bíblia não vai nos dizer, mas o ponto aqui é que Israel foi disciplinado, mas foi restaurado. Edom foi orgulhoso, impenitente e rejeitou toda a aliança. E além de toda a hostilidade contra Israel, sua irmã, contra a altivez, contra Deus, aqui em Malaquias, Edom vai funcionar como um exemplo de juízo e restauração, em contraste com Israel, que, mesmo castigado, permanece sob a eleição graciosa, debaixo do amor de Deus. E nós podemos colocar aqui um ponto que eles estavam medindo o amor de Deus por conforto imediato. Mas o povo de Edom pode ser mais próspero, não sei, nós não somos amados, nós não temos o que eles têm, mas o ponto não é esse. O ponto do amor de Deus aqui é da eleição graciosa, é do seu amor, é da sua escolha, da sua aliança fiel. Israel foi chamado para ser o povo portador da aliança, o povo portador das promessas, e eles não estavam dando a mínima para isso. Quão triste isso. Se nós colocarmos também aqui, voltarmos em Gênesis e colocarmos Esaú e Jacó lado a lado, nós vamos ver o quão próspero Esaú foi, o quanto ele não foi corrigido pelo Senhor, e o quanto Jacó foi corrigido. Esaú ele vive relativamente bem, torna-se próspero, forma uma nação forte, e nós não vemos grandes quebrantamentos pessoais em Esaú. Já em Jacó, nós o vemos fugindo, sendo perseguido, sendo enganado por Labão, nós o vemos perder José, nós o vemos lutar com Deus e sair manco ainda. Nós vemos que Jacó sofreu mais. E a gente pode trazer para os nossos dias atuais isso, como a gente pode ver, às vezes, uma pessoa que não está no Senhor prosperar, e
E enquanto a gente está no Senhor, a gente fala, mas como é? Por que não é assim com a gente? Mas nem sempre as bênçãos do Senhor, estar debaixo da aliança do Senhor, vai significar conforto imediato. Deus corrige a quem ama, Hebreus diz. E a ausência da correção, ela pode ser juízo. Como nós oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Aqui o pessoal estava se esquecendo de tudo isso. Eles estavam julgando que Deus os amava ou não, através de se comparar com Esaú, através de se comparar por posses, talvez. O Salmo 73, escrito por Asaf, ele aborda a crise da fé ao Asaf observar o ímpio prosperar, a prosperidade do ímpio, enquanto os justos sofriam. Hoje em dia, muitos de nós podemos fazer isso, fazemos isso às vezes. Mas o salmista aqui, ele quase desiste da fé, ele quase larga tudo por fazer essa comparação. Mas ao entrar no santuário, ao entrar no templo, o salmista compreende o fim trágico dos maus. Eles podem estar prosperando agora, mas lá na frente, eles que não estão debaixo do senhorio de Deus, eles têm um fim, e não é um fim legal. E ele conclui que estar perto é o verdadeiro bem. É o que faltou aqui, nesse contexto de Malaquias. O pessoal, por falta de zelo, não leva em consideração todos esses pontos, mas eles questionam a Deus. De que maneira o Senhor nos amou? Quem são eles? Quem somos nós? Quem somos nós para questionar Deus de alguma maneira? Principalmente assim. A segunda grande mensagem de Malaquias está no capítulo 1, a partir do versículo 6. E o livro vai nos falar, o profeta vai nos dizer sobre a rejeição dos sacrifícios impuros. E no versículo 6 começa: o filho honra ao pai e ao servo, o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Eles gostavam de mostrar que estavam debaixo do favor de Deus, mas eles não queriam se comportar como quem está debaixo da aliança de Deus. E isso é triste. Isso é triste. Aqui nós vemos que, mais adiante nesse versículo, que o Senhor estava questionando aos sacerdotes, aqueles que deveriam apresentar as causas do povo, as causas de Israel ao Senhor, mas eles estavam fazendo isso com imparcialidade, eles estavam fazendo isso de qualquer forma. Eles que deveriam oferecer sacrifícios em favor do povo estavam oferecendo qualquer coisa para Deus. E ele continua aqui. Deus diz: pergunta ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E uma coisa aqui no livro de Malaquias, que é um padrão, é o seguinte: Deus fala, o pessoal questiona Deus e Deus responde. E a gente vai ver isso ao longo desse livro, essa maneira do pessoal questionar Deus. E Deus, ao invés de fulminá-los, Deus vai respondendo. Deus é misericordioso mesmo. E vocês, porém, perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E Deus diz, trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mau? Eles estavam indo, o pessoal de Israel estava indo contra a própria lei de Deus. A lei de Deus mostrava como eles deveriam oferecer os animais, como os sacrifícios deveriam ser oferecidos. E eles estavam fazendo de qualquer maneira. O zelo literalmente acabou. Eles não estavam se importando. Parece que eles queriam ser vistos, parece que eles queriam só entregar para mostrar que eram espirituais. Mas eles esquecem que Deus vê. Eles esquecem que Deus é um Deus zeloso e não aceita qualquer coisa. Se nós voltarmos aqui em Neemias, no capítulo 13, que inclusive Neemias
relata algumas coisas bem parecidas que Malaquias está relatando, nós vamos ver aqui no capítulo 13, no versículo 6, como a corrupção no templo estava. A corrupção no templo estava tão grande que eles colocaram Tobias para morar no templo. Tobias, que era um amonita. Tobias, que quando Neemias estava na reconstrução de Jerusalém, ele ficava zombando, debochando e caçoando da reconstrução. E o pessoal de Israel estava tão cego espiritualmente que eles colocaram esse amonita para morar no templo. Ah, Felipe, mas o que tem alguém morando no templo? Bom, o que tem é que eles estão indo totalmente contra Deuteronômio 23:3, onde Deus diz: nenhum amonita entrará na congregação do Senhor. Deuteronômio está dizendo que nenhum amonita entrará. O povo colocou um amonita para morar no templo, profanando o templo. E é isso que Tobias simboliza, a infiltração do profano no sagrado. É isso que esse livro está mostrando para a gente, o quanto que o profano, o sagrado estava sendo profanado. Neemias 13, versículo 6 até o 12, vai contar. A partir do 7 aqui, para ser mais específico, ele diz: aqui soube do mal que Eliásibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Neemias aqui demonstra o zelo por Deus, demonstra a santidade, a restauração da ordem, ao colocar Tobias para fora do templo. E voltando aqui em Malaquias, no capítulo 1, o problema aqui, quando Deus disse: eu sou o seu pai, onde está minha honra? Eles estavam oferecendo esses sacrifícios cegos, aleijados e doentes. O que não servia para eles, servia para Deus. Estavam mandando qualquer coisa para Deus. E Deus ainda diz, no versículo 8, mais para frente, Deus vai dizer: tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos o povo oferecendo aquilo que eles não ofereceriam para um presidente, para um rei, para um político, para um pastor, para uma figura alta, mas eles se esquecem de Deus. O que a gente vê aqui é que eles realmente queriam ser vistos por homens. Eles queriam ser vistos por homens. E isso é um sinal de que a hipocrisia realmente havia entrado no coração deles. O grande rei Deus é digno de adoração, mas os sacerdotes a corromperam. Eu temo que nos nossos dias de hoje, tudo isso pode estar acontecendo novamente, com uma roupagem diferente. Mas será que o nosso zelo por Deus, o nosso zelo pelas coisas de Deus continuam da mesma forma? Será que os nossos sacrifícios por Deus, os nossos sacrifícios para Deus, têm sido sacrifícios dignos, ou têm sido sacrifícios aleijados, têm sido sacrifícios de qualquer maneira? É um ponto a se pensar. Aqui no versículo 10 nós podemos ver que Deus prefere a ausência de culto a um culto hipócrita. Deus prefere a ausência do culto a uma religião, uma religiosidade sem coração. Ele vai dizer que quem dera um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Que palavra dura ouvir isso diretamente de Deus. Mas o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é zeloso. Que nós venhamos a ter um coração digno, um coração que se sujeite e que esteja debaixo da ordem de Deus. Os sacerdotes, eles não ensinavam a lei, eles estavam ensinando a lei com imparcialidade, eles faziam muitos tropeçar, eles estavam corrompendo a aliança de Levi. Então,
aqueles que foram levantados para representar o povo frente a Deus, se eles estavam assim, quem dirá o povo? Quanto mais o povo. E se nós vermos aqui alguns pontos, como 1 Samuel 15, 22, onde Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, tem também em Isaías 58, o jejum que Deus quer, tem também em Isaías 1, 15, 17, a verdadeira adoração. Em todos esses 3 versículos nós podemos ver que Deus não está procurando adoração vazia, Deus não está procurando a adoração que o homem faz para ser visto pelo homem. Deus é um Deus de ordem, a adoração tem uma ordem, os sacrifícios tinham uma ordem, e o pessoal estava se esquecendo disso. Mas eles estavam se apegando a uma religião, só que a religião deles era o homem tentando se ligar a Deus, só que isso é impossível. Se isso fosse possível, nosso Senhor não precisaria ter vindo, porque o nosso Senhor Jesus veio a essa terra justamente para nos ligar a Deus novamente. O Senhor Jesus veio a essa terra para ser um sacrifício perfeito, para comprar nossa paz com Deus. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Se não for pelo sangue do Senhor Jesus, nós jamais teremos esse acesso. Partindo para a terceira grande mensagem aqui de Malaquias, no capítulo 2 ainda, no versículo 10 a 16, nos é mostrado a infidelidade do povo agora, a infidelidade de Judá. Eles tinham infidelidade nos relacionamentos, eles tinham 2 pecados principais aqui, que eram os casamentos mistos com os idólatras e divórcio injusto e banalizado. Voltando aqui, não precisam voltar não, eu vou voltar aqui para falar. Em Neemias 13, onde eu falei de Tobias, como foi que Tobias teve acesso ao templo? Como foi que Tobias teve acesso a esse pessoal do povo da aliança? Já que em Deuteronômio é explícito, para não ter esse contato. O fato aqui é que Tobias havia se casado com o pessoal. Ele havia entrado em aliança de casamento misto. Então, uma ordem de Deus lá de Deuteronômio 23, onde diz para não deixar os amonitas entrarem no templo, e também outra ordem de Deus na lei, que ele diz para não haver casamentos mistos, é justamente para prever esse tipo de erro. Por eles não terem esse amor, esse zelo, eles quebraram essa lei de casamento, e o templo de Deus acabou sendo profanado. O templo de Deus acabou tendo um amonita morando lá dentro, graças a uma aliança mista, coisa que é explicitamente proibido para eles, era proibido para eles, mas eles não levaram em consideração. E aqui vai dizer, e aí, a partir do versículo 10, onde eu li que Deus estava falando para fechar as portas do templo, que seria melhor que fechasse as portas do templo. E no versículo 11 ele continua: pois do oriente ao ocidente é grande meu nome entre as nações. Em toda a parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês, porém, profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira, sentindo o seu odor com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os apresentam como oferta, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso ao Senhor. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Mais uma vez, nós vemos aqui que Deus não está se agradando de maneira alguma de tudo isso que tem acontecido. E a ênfase aqui correta não é que Deus odeia as pessoas de forma alguma. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus odeia a quebra de aliança. Deus aqui está agindo, falando contra a quebra da aliança, contra a falta do zelo do povo. E eles realmente haviam perdido o temor, eles realmente haviam perdido o zelo. Há uma importante ressalva aqui. O Novo Testamento ele dá 2 brechas, se assim posso dizer, para o divórcio, e elas estão
em Mateus 19, 1, 12, onde Jesus condena o divórcio, exceto por motivos de infidelidade conjugal. E Paulo fala da permissão do divórcio em casos de abandono, em 1 Coríntios 7. Mas não era o caso aqui. Eles estavam quebrando alianças, eles estavam agindo, casando, fazendo casamentos mistos, conforme eles bem entendiam. Dando continuidade aqui, na quarta mensagem, onde Malaquias vai abordar o dia do julgamento, no capítulo 2, no versículo 17, ele vai dizer: o povo cansou Deus com suas acusações e ceticismo espiritual, porque eles perguntavam, onde está o Deus da justiça? Eles estavam a tal ponto que eles estavam perguntando da justiça de Deus, aqui no capítulo 2, versículo 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Bem como quando perguntam, onde está o Deus da justiça? O pessoal chegou a esse ponto de questionar Deus. O Deus justo teve que ouvir do pessoal, onde está a sua justiça? Abacuque 1,13 vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Mas eles estavam dizendo que Deus estava sendo conivente com os maus. Eles estavam dizendo que Deus estava sendo tolerável com os maus. E em Isaías 59,2 também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas eles parecem terem se esquecido disso. Parecem que eles estavam dizendo que Deus preferia e não estava nem aí para habitar em meio ao pecado, em meio aos maus. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. A questão da infidelidade de Judá, de se casar e de dar-se em casamento misto, como eu disse em Neemias 13, 23, onde eles usaram Tobias para entrar no templo, e o cenário aqui não era dos melhores. O cenário não era dos melhores. O pessoal havia realmente não estava com zelo e esqueceram que Deus se importa como nós os adoramos. Eles estavam com uma religião sem coração, e Deus não vai ignorar a injustiça, como eles estão questionando Deus aqui. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus zeloso, mas o pessoal de Israel havia ignorado tudo isso. E foi isso que levou a uma série de fatores que ocorreram nesse contexto aqui, como, por exemplo, a pobreza, algumas perseguições. E o fato é que, nos dias de hoje, realmente nós vivemos num cenário complicado. O meu pedido a Deus é que nós realmente venhamos a ser aquilo que Ele quer que sejamos, que tenhamos o coração alinhado com Ele. Os irmãos têm alguma pergunta? Eu estou indo muito rápido. Não sei. Tem uma curiosidade. Por favor. Acho que é interessante, mas quando você está falando de Tobias na casa do Senhor, no Deuteronômio 23, versículo 3, ele fala dos Moabitas, fala dos Amonitas e Moabitas. E engraçado que Deus não olha como o homem vê, porque ele olhou para Ruth, era a avó de Jesus. Você vê como o coração de Deus ele olha e fala assim. A lei também previa dizendo assim: não diga para o eunuco ou os estrangeiros que o Senhor não desprezará. Mostra que aquele que tem um coração puro, ele vai Exatamente. Exatamente. Mas aqui essa palavra sobre Tobias está no meu coração também, porque infelizmente a igreja está aceitando cada coisa, visando infelizmente dinheiro, né? Infelizmente. Mas ainda tem os 7 mil, sempre terão 7 mil. Em nome de Jesus. A gente pode até movê-los, né? Exatamente. E complementando o que vocês dois estão falando a respeito da
Deus não revogou isso e não aceitava. Em todo o tempo ele demonstrou isso nas passagens bíblicas, o risco de estar indo contra aquele ritual, aquela direção que ele tinha dado. Ele escolheu os levitas. Exatamente. Ele separou esse grupo para esse propósito. Então, havia uma reivindicação de Deus o tempo inteiro. Quem não é levita não é digno de estar nesse templo, não é digno de cuidar das coisas da casa de Deus. E a gente precisa fazer isso. Tirar os amonitas de dentro da casa de Deus, dos púlpitos, dos louvores, porque o Senhor quer algo restaurado na igreja do Senhor. Exatamente. Exatamente. Como no acampamento, me ajuda a lembrar aí, Vitor, onde teve um que roubou e levou a anátema para o acampamento de Israel. Josué? Foi Josué, né? Foi em Josué, né? Roubou a capa. Acã. Acã. Levou a anátema e todo o exército. Todo o exército sofreu. Olha só, como Deus ele olha verdadeiramente no nosso coração. Existe um povo, os irmãos conhecem os letinins? De nome assim, não. São escolhidos para serviços na casa do Senhor. Você vai ver lá no dia de Davi, Salomão para frente, aqueles escravos que foram colocados na casa do Senhor para o serviço, para cortar a lenha, trazer água. A princípio parece ser um castigo. A princípio tem essa conotação de castigo. Mas o povo começa a servir a Deus. De coração. E sem distinção de povos. Sem distinção. E eu fico pensando assim, meu Deus, o que era para ser um castigo, de repente virou uma dádiva, uma bênção na casa. Porque dentro do povo de Israel, somente a tribo de Levi, considerando ele. Mas, fora isso, era eles, agora, e a tribo de Levi podia apresentar o serviço na casa do Senhor. Deus, ele fala umas coisas que a gente não compreende. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo mesmo. E, para finalizar aqui, eu peço desculpa aos irmãos, mas eu tentei colocar todos os 3 pontos nesse pouco tempo. E a audiência de Malaquias, como nós vimos, um resumo aqui, os sacerdotes eles estavam oferecendo qualquer coisa, oferecendo sacrifícios defeituosos, eles estavam tratando o culto com desprezo, eles estavam desonrando o nome de Deus, como diz em Malaquias 1,6, que o filho honra o pai, e se Deus é o seu pai, o pai deles, onde estava a honra de Deus? E o povo em geral, eles estavam praticando a infidelidade espiritual, os casamentos mistos com idolatria, divórcio injusto, roubo no dízimo, que é coisa que nós veremos na próxima aula, e aos céticos também, pessoas que estavam retrucando a Deus toda vez que Deus falava, falando que Deus não fazia diferença, que servir a Deus não valia a pena, e perguntando onde estava o Deus da justiça. E, para finalizar, o grande pecado da época, resumindo aqui, era a apatia espiritual deles, era essa falta de zelo, era essa falta de amor mesmo a Deus. O grande ponto aqui não era a questão do amor de Deus por Israel, Deus é amor, mas era o amor de Israel por Deus. Estavam falhando em reconhecer Deus como aquele que os escolheu. Estavam falhando em reconhecer Deus como o Senhor que é, como o soberano Senhor que é. Falar que Deus é Pai é fácil, mas quando Deus corrige como Pai, a gente acha ruim. E era o que eles estavam fazendo. Eles estavam com muita frieza, cinismo e com um formalismo por hábito. Eles caíram no erro de tratar Deus, de tratar as coisas de Deus com levianidade. Que nós não venhamos a fazer isso nos nossos dias. Quando você disse sobre sacrifícios em cultos, você falou, hoje não sacrificando mais animais. Mas a própria palavra culto é você entregar algo, você sacrificar algo. É engraçado que, aplicando para nós hoje, eu não sei se vocês já assistiram o culto online. Aqui não tem, mas a sede, igrejas maiores que tem transmissão ao vivo, direto
Está no louvor, aí a câmera foca na pessoa, a pessoa está assim, olhando para o nada, olhando, viajando, aí a câmera aponta para a pessoa começa. Fecha o olho, vira a quarta personalidade começa lá. Começa. Aí, justamente é isso. O que mudou? Nada. A gente está indo para a igreja muitas vezes para uma social, para encontrar com os amigos, para depois do culto conversar, colocar o papo em dia, mas o verdadeiro culto a gente não vai manifestar. A gente vem aqui só para bater ponto e ir embora. E que é isso que muitas vezes a gente faz hoje em dia. A gente esquece que o culto, hoje eu só vou receber. Na verdade, você tem que entregar a sua vida, entregar tudo. Então, essa questão dos sacrifícios impuros, muitas vezes no seu adoração também. A gente entrega de qualquer jeito, a gente entrega de qualquer. A gente canta, fica olhando para o tempo, olhando para o lado, olhando não sei o quê, em vez de focar na sua adoração. Muito obrigado por lembrar. Inclusive, Paulo vai dizer que nós devemos entregar nossa vida como um sacrifício puro e agradável a Deus. E aplicando isso a isso, será que nós estamos vivendo de segunda a sábado de uma maneira e esperando o domingo para entregar um culto aparentemente agradável? Porque nós fomos chamados para entregarmos corpo e alma e coração e tudo a Deus, não 10%. Não 10%, não dízimo de nós mesmos, mas 100%, totalidade. Igual Cristo entregou por nós. Bem lembrado. Muito bem lembrado, obrigado. Tem uma coisa também que tem muito a ver com o que o Vitor falou, é uma vez que a gente não entrega o nosso tempo 100% a Deus. A gente às vezes acaba só entregando só o resto mesmo. Como, por exemplo, até o Digão falou isso no passado, aquela oração que era sempre diária, de 20 minutos, passa uma oração, Deus abençoe a noite, o pessoal nem termina porque acaba dormindo no meio do processo. A pessoa só dá tipo, Deus, vamos ver quando o tempo sobrar, mas quando a pessoa fica, sei lá, 4 horas por dia na rede social, só vendo coisa que não tem necessidade. Então, essas coisas assim, acaba Deus ficando assim, tipo assim, é o 7º lugar. Tem trabalho, academia, relacionamento, tudo está na frente. Deus é sempre só o resto. Exatamente. E Caim e Abel vai mostrar também, né, que Deus não aceita qualquer coisa. Eu acho que Caim e Abel seria um bom exemplo, onde Caim foi levar os legumes murchos dele lá para Deus, achando que Deus ia aceitar. E Deus rejeitou não só a oferta, mas rejeitou Caim. É um tema muito explorado. Vitor, pode fazer a oração por nós? Amém. Querido Santo de Deus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Oh, Senhor, que nossa adoração não seja apenas de boca para fora, mas seja de corpo e alma, Pai. Nós possamos entregar todo o nosso coração, todo o nosso espírito, toda a nossa alma diante de Ti. Oh, Pai, perdoa os pecados, nossas falhas, oh, Pai. Perdoa, oh, Pai, que muitas vezes nós te negamos, te traímos, te blasfemamos, mas mesmo assim o Senhor está de braços abertos para nos receber, oh, Pai. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia de hoje, por mais uma vez estarmos aqui para te adorar, para te agradecer. Meu Pai, que o Senhor continue, meu Pai, derramando a tua misericórdia sobre nós, Pai. É isso que nós necessitamos. Abençoe o professor, Felipe, a sua família, cada um que está aqui, cada um que ainda está por vir para cultuar, Pai. Que seja um culto, Pai, de fato, que nós quebrantamos diante de Ti, nós entregamos diante de Ti o nosso louvor, a nossa comunhão, a nossa vida, Pai. Nos perdoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.